Quem não está em Cristo não consegue controlar a sua inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Porque a inclinação para o bem e para o mal é um plantio que o homem fez ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal no tempo errado. Sem conhecer. Na desobediência. Então o que aconteceu? O homem comeu do conhecimento do bem e do mal, e aí ele teve essas duas questões desequilibradas. Porque quem equilibra o bem e o mal em você é a vida do eterno. E como eles não comeram da árvore da vida e comeram do conhecimento do bem e do mal, isso ficou desequilibrado. Trouxe a morte, trouxe toda a consequência. Então, a inclinação para o mal sempre vence na vida do ser humano, porque ele vai querer fazer aquilo que bem entende, pela sua cabeça e fora do princípio. Desde o princípio foi assim, porque comer da árvore foi uma desobediência. Então, ao comer, ele plantou essa semente. Como nós somos liberados disso? Na vida do Mashiach. Através da vida de Cristo em nós, o Espírito de Deus em nós, pela vida de Yeshua. Por que pela vida de Yeshua? Porque se nós lermos aqui, porque não faço o bem que quero. Vamos antes aqui. Porque eu sei que em mim, no 18, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. As pessoas que não conhecem o princípio judaico ficam perdidos nisso aqui. Até teve algumas doutrinas místicas que se afundaram dizendo que a matéria não presta, né? Que a gente estuda isso na filosofia, por causa desses versículos aqui. Mas ele não está falando sobre isso, ele não está condenando a carne. Ele está falando agora no contexto que eu acabei de explicar. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu quero realizar o bem, mas eu não consigo, porque o mal se sobrepõe, por causa do pecado no início. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo, não é eu que estou fazendo isso, mas é o pecado que habita em mim. Então não é para te se vitimar e dizer assim, não é minha culpa, é o pecado que habita em mim. Não, ele está dizendo assim, eu estou nessa condição. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Que lei é essa? A lei do pecado e da morte. Isso é a lei que Paulo está falando aqui, não é a Torá. Ele está dizendo, eu acho essa lei em mim. Qual é a lei? A lei do pecado e da morte, que foi a lei da desobediência. O que a desobediência gerou em mim, juridicamente habitou uma lei em mim para pecado e morte. O salário do pecado é a morte. Então, olha só. Porque segundo... Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Que lei de Deus é essa? Torá. Meu homem interior tem prazer na lei de Deus. Mas tem uma lei dentro de mim que fica brigando comigo. Aí a teologia vai dizer que é a velha natureza e a nova natureza. Tu precisa matar uma. Aí tá lá Lutero falando decepcionado, que achou que ia matar a velha natureza no batismo, mas descobriu que é desgraçado, sabia nadar. Ele falou isso, queridos. É uma figura. Mas assim, achei que tinha matado a velha natureza no batismo, mas é desgraçado, sabe nadar. Não queria saber. Não queria sair. Porque ela não sai de você. Não. A velha natureza, essa história de uma velha que tem que substituir a nova natureza, aí sabe o que acontece? Isso se prega muito em púlpitos e avivamentalistas falam isso. Porque daí na hora que tu sente diz assim, morreu a velha natureza e agora a nova natureza. Você toma posse daquilo. Não, ok, a minha velha natureza morreu. Morreu, e daí agora a nova natureza é em mim. E aí de repente alguma questão acontece no teu dia, e daí tu volta de novo para aquela velha natureza, e tu fica assim, meu Deus... Mas daí tu começa a renegar aquilo, diz assim, não, eu sou santo, e daí tu fica mais angustiado tu fica, por causa dessas coisas. Daí a angústia te leva à ansiedade te leva pra doença, e aí tu vai acabar... Por quê? Não estou dizendo que você tem que se acostumar, você tem que entender que há uma lei que luta em você. Exatamente. Agora, quando você está fora de Yeshua, tá... Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. A lei do meu entendimento, da mente. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, que está no meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim,
eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí as pessoas param por aqui e dizem assim, é verdade, isso é normal, então tem que ver assim, eu creio em Deus, mas continuo sendo sem vergonha e vivendo de qualquer jeito. Mas não é isso. Ainda bem que tem outro capítulo aqui, né? Agora, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele está falando desse assunto. Lembra que eu estava falando do homem sem o Mashiach. Agora, o Mashiach, o que ele vem fazer? Ele vem colocar em você a vida de Deus. E a vida de Deus processualmente vai gerar em você o fruto do Espírito. Aleluia. E aí, o fruto do Espírito não é algo que se manifesta quando eu levantei a mão e disse assim, aceitei Jesus. Não. O fruto do Espírito, uma árvore não dá fruto antes de 3 anos. Aí agora você começa a entender. O que está acontecendo? O processo da conversão. O processo da mudança. Olha só. Não há condenação, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Daí tu fica pensando, uau, eu quero andar no Espírito, aleluia. Tá, o que é andar no Espírito? Como? Que jeito? Como que eu ando no Espírito agora? Agora tu vai entender o que é a lei do Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida... Qual é a lei do Espírito de vida? Escreve para mim aí enquanto eu tomo um gole de café. Ver se tem café. Vou servir, vou serve servir. Aqui. Escreve para mim qual é que é a lei do Espírito da vida. Torá. Áurea. Muito bom, Áurea. Torá, queridos. Exatamente. Não, é Torá. Pode colocar aí. Todo mundo escrevendo Torá. Torá. É Yeshua, não é Yeshua, é Torá. Porque Yeshua vai aparecer aqui, logo em seguida. Viu como as pessoas se confundem? A Torá, porque a lei do Espírito de vida, as minhas palavras são Espírito e vida. Não penses que vim abolir a lei, mas torná-la plena. Yeshua falando, eu estou falando da lei. Tudo que falo eu ouvi do meu Pai. E o Pai não é caduco, ele não fala 2 coisas. Ele deu uma lei eterna. Passarão céus e terras, mas as minhas palavras, Torá, não vai passar. Qualquer um que mudar um iot dessa lei vai ser o menor. Quem ensinar diferente será o menor no reino dos céus. Quem mudar uma iota disso aqui vai receber todos os flagelos que estão nesse livro. Apocalipse está falando de Torá. Torá. Agora escuta, vamos terminar aqui. Porque a lei do Espírito de vida, Torá, em Cristo Jesus. Porque a lei da Torá, a Torá no Mashiach, com o testemunho do Mashiach. Ah, meu irmão, eu estou quase virando cambalhota aqui. Ei, que vontade de rodopiar. Agora dá vontade de girar no manto aqui e dizer, falar a língua estranha. Meu irmão, isso aqui é glória, meu irmão. Olha só, porque a lei do Espírito de vida, a Torá, no Mashiach e Yeshua, me livrou da lei do pecado e da morte. Nele eu sou livre da minha inclinação para o mal. Eu não matei uma natureza, mas por causa da vida dele, a vida dele cumpriu Torá. E quem cumpre Torá anula a inclinação para o mal. No Mashiach eu posso cumprir Torá. Ah, meu irmão. Agora eu quero saber se você já ouviu realmente dessa forma todo esse contexto de Romanos, a qual Paulo falou. Não, porque deixa eu só concluir aqui, porque tem uma chave poderosa aqui, ó. É muito poderoso. Olha só. Agora tu entendeu o que é a Torá no Mashiach. Olha que lindo isso, meu irmão. Olha o 3. Porquanto o que era impossível à lei, qual lei? Visto como estava enferma pela carne, a lei não podia fazer nada porque ela estava enferma. Porque no meu corpo, Paulo falou no capítulo anterior, tem uma lei interior que é a lei de Deus, mas a minha carne pecaminosa não me deixa cumprir a lei. Porque minha carne está enferma, eu preciso de uma remissão. Eu preciso de alguém que faça algo por mim. Eu preciso de alguém que pague o preço. Alguém que me devolva a Torá como ela era no princípio, sem inclinação para o mal. Alguém que vença o pecado e a morte. Yeshua fez tudo isso. Agora o que ele está dizendo assim, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Na carne de Yeshua. Aleluia.
E ele levou as nossas transgressões. Meu Deus. Ah, tu nunca entendeu Romanos, né? Por isso que tu tá desse jeito, hein, meu irmão? Porque a justiça da lei... Não, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Eita glória! Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, e etc. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu vim para que tenham vida. Aleluia. E vida em abundância. Por conta da inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita... Agora, não, isso aqui tu tem que... Faz um quadro, meu irmão. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Sujeita à lei de Deus. Que lei de Deus é essa? Não, é a lei de Jesus, que ele veio com uma nova lei. Meu irmão, leia a Bíblia. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Quem não é sujeito à lei de Deus tem inimizade contra Deus e está debaixo da lei do pecado e da morte. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O estar em Cristo é um outro processo. Não é simplesmente que nem o senhor falou. Levantar a mãozinha, tô em Cristo. E não. Continua fazendo as mesmas Estar coisas. em Cristo agora é saber que pelo poder dele você vai cumprir a lei. Exatamente. Mas tem um processo para você Tem um processo. cumprir isso. Então, eu crio no Senhor, então eu falo. Crio, logo falei, né? Pela palavra. E agora eu começo a entender a lei de Deus pelo poder do Espírito. E Yeshua vai me ajudar.